Jesus ensina ao povo, não é doutrina de sistema religioso, formulação de doutrina de homem nenhum. Jesus ensina para os seus discípulos, para toda a humanidade que quiser seguir a ele, aguardar e praticar a palavra dele. O que ele trouxe como verdade para o homem chegar a Deus, ter a vida com Deus, andar na promessa de Deus, estar na comunhão com Deus. O que Jesus ensinou para o homem chegar nessa condição? O que é que os homens ensinam? Quando eu falo de pastor, não é só pastor, não. É papa, é padre, é os anciões, é os líderes das religiões, líderes de seita, todos os líderes dos grupos que se diz de Deus. Quem domina é o homem. O homem é a cabeça que determina os ensinamentos. E esses homens estão corrompidos. Quando você estiver num grupo que o homem for a cabeça, o guia, saia daí. Saia daí. Jesus disse, a ninguém chameis de mestre, nem de pai, no lado espiritual, para te conduzir para Deus. Quem te conduz a Deus é Jesus, irmão. Não é igreja, pastor, nem papa, nem padre. E você tem que ser conduzido a Deus pela doutrina de Cristo, pela palavra de Cristo. O nosso compromisso é esse. Não é ser o canal de Deus, não é ser o mediador de Deus, não é ser o meio, o intermediador do homem para com Deus. Ninguém tem essa função. Essa função é de Jesus. Mas, infelizmente, os líderes religiosos, seja pastor, papa ou padre, tomaram o lugar de Cristo. São usurpadores da autoridade de Cristo entre a sua igreja. Esses homens tomaram o lugar de Cristo. Meus irmãos, é muito sério o que eu estou falando aqui. Veja aí as pessoas do sistema católico romano venerando o Papa. Eles veneram seu líder maior. Eles veneram o seu mediador para com Deus. Quem é o mediador para com Deus do sistema católico romano? O Papa. O presidente geral de todo o sistema religioso católico romano. Vejam aí, dentro das organizações religiosas, seja lá budismo, seja lá islamismo, seja espiritismo, seja mórmon, seja testemunho de Jeová, vejam lá eles sendo guiados pelos anciões, pelos sacerdotes, estão criando, né, como lá nos mórmons tem o sacerdote que dita a doutrina, a regra, para eles viverem uma fé em Deus. É pelo sacerdote, dentro do sistema católico mormon, do sistema religioso mormon. Como no sistema católico tem o Papa, né, que toda a doutrina emana de Roma. O que o Papa determinou tem que crer. Ou seja, eles têm que crer na Igreja Católica Romana e têm que crer no que o Papa determina. É o que reza, né, na profissão de fé deles. Aí eu pergunto, e dentro das igrejas evangélicas, tem alguma diferença? Se você for prudente, o sistema religioso evangélico é igualzinho, idêntico ao sistema religioso católico. Sabe por quê? Porque o sistema religioso evangélico copiou o sistema religioso católico. Todo o paganismo do sistema religioso evangélico saiu do catolicismo. Vou mostrar a você que foi. Você que está dizendo, não, a igreja evangélica é de Deus, é mentira. Não tem igreja de Deus, não é sistema religioso nenhum. Vamos lá. A igreja católica, através de Constantino, no século III, editou no Edito de Milão a religião oficial de Roma, cristã, o cristianismo. Um golpe político de Constantino. Pegou o cristianismo, não, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a verdadeira. Essa mentira eles criaram, que até hoje o povo está dentro dela, acreditando que é a verdadeira igreja de Cristo. A igreja que Deus levantou e deu os papas. Eles dizem que Pedro foi o primeiro papa. Pedro nunca foi papa de ninguém. Nunca foi papai. Pedro era um ancião. Pedro não era o chefe, não era o líder supremo da igreja. Sempre Jesus foi, é e será o líder supremo, o pastor presidente, o cabeça da igreja. Sempre foi, é e será Jesus. Não é pastor presidente de ministério nenhum. Mas vamos lá. Quero mostrar para vocês que o sistema católico romano é a mesma coisa do sistema evangélico. Ah, mas aqui na igreja evangélica nós não temos imagem de escultura. Nós não adoramos imagem de escultura. Nós não temos missa de sétimo dia. Nós não temos água benta. Nós não temos... o que é que tem mais lá? Né?
outras coisas lá. Dentro da igreja evangélica não tem missa de sétimo dia, não tem água benta, não tem imagem de escultura, mas tem sal grosso, tem campanha disso, tem pacto disso, tem voto, tem idolatria, não é a imagem de escultura, mas tem idolatria ao templo, aos líderes, aos profetas, aos cantores, aos pastores. A idolatria é do mesmo jeito, irmão. Você está entendendo isso? Então, o sistema religioso evangélico é uma cópia que foi tirada do sistema religioso católico romano. A Igreja de Cristo, até o século III, não estava conveniente, não estava dentro de nenhum sistema religioso. Não existia uma denominação institucional para a Igreja de Cristo. Isso foi colocado através de Constantino. Institucionalizou, né? Exclusivizou Deus, exclusivizaram a vida com Deus dentro de uma instituição religiosa chamada católica romana, porque é um instrumento de Roma, é um objeto de Roma. Esse sistema religioso é do Estado romano. E aí institucionalizaram o cristianismo como se fosse a Igreja Católica, a verdadeira Igreja de Cristo, não tivesse outra. A partir daí, houve a apostasia dos verdadeiros cristãos, que se aliaram ao sistema religioso romano. Mas teve outro grupo que ficou fiel a Cristo, não se aliou ao sistema romano. E a partir daí foi criada uma instituição formada com apóstata, com os cristãos que se apostataram da fé, aonde Constantino conseguiu atrair muitos cristãos e, para um golpe político, uma intenção política, ele estabilizou, ele decretou a religião oficial de Roma sendo uma religião cristã. Entendeu como é? Um golpe político de Constantino que deu certo lá para ele. Mas os verdadeiros cristãos não se aliaram ao sistema religioso, não comunicaram, não aderiram. Você está entendendo o perigo de você estar aliado, de você aderir, de você estar dentro de um sistema religioso? A Igreja de Cristo continuou pregando a verdade, fiel à doutrina de Cristo e pregando contra toda a heresia. Agora sim, o sistema católico romano cristianizou, não é, a religião e agora vai perseguir o verdadeiro cristão, porque eles dizem agora, olha a estratégia do diabo. Eles pegaram e disseram, não, esses são hereges, esses são apóstatas, estes são rebeldes, estes são ovelha negra. E agora o sistema Igreja Católica Romana começou a perseguir os verdadeiros cristãos. Agora, vem cá, eu te pergunto, isso acontece hoje no sistema religioso? Eles perseguem o verdadeiro cristão? O que é que eles dizem? Eles são desigrejados, eles são rebeldes, eles são insubmissos. É ou não é? Tem alguma diferença? Você está aprendendo aqui, está conhecendo a história, para você ter uma explicação para esclarecer você. Não há diferença do sistema religioso evangélico para o sistema religioso católico romano. O sistema religioso evangélico é uma extensão do sistema religioso católico romano. Muda algumas coisas, mas a prática é a mesma. O princípio é o mesmo. Cristo não é o Senhor da Igreja Católica Romana. É o Papa, é Maria, é os padres. Cristo não é o Senhor da Igreja Evangélica. São os pastores presidentes, são os profetas, são os líderes dessas igrejas. Não é Cristo. Não é Cristo que esse povo tem sido convidado a ser submisso à doutrina. O povo tem sido instruído, ordenado a ser submisso à doutrina de igreja, a ser reverente, a obedecer aos líderes. Você está entendendo isso? Então, o sistema católico romano, através de um líder, domina todo o povo. O sistema religioso evangélico, através de um líder, domina todo o povo. Cada sistema religioso evangélico tem seu pastor presidente, tem seu fundador, tem o seu dono, a hierarquia. Aí vem o filho, depois vem o pai, depois vem o neto, né? Pai, filho, neto, e vão herdando. Porque ninguém quer soltar o império que rende muito a fortuna e poder. A maioria das igrejas aí, os homens estão lá no topo, governando o povo, porque estão lucrando.
Se eles estivessem se desgastando, eles não queriam esse cargo. Todo mundo quer ser pastor, né? Todo mundo quer ter um grupo ao seu domínio. Isso é vaidade para o homem exercer a sua soberba, a sua, né, ambição de poder, de conquista, através do povo. Então, gente, nós temos que aprender de Cristo. O sistema católico romano não muda nada para o sistema religioso evangélico. Você tem que ser submisso à doutrina da igreja católica lá. Na igreja evangélica, a mesma coisa. Você faz juramento. Você tem que ser fazer a profissão de fé, jurar fidelidade à doutrina daquela igreja. Se você não concordar, você não é aceito. Você está entendendo isso? Se você fosse instruído na doutrina de Cristo, nessas igrejas, você tinha que jurar fidelidade à doutrina de Cristo. E não importa quem fosse o homem, pastor, papa ou padre, se não tivesse enquadrado na doutrina de Cristo, tinha que ser repreendido, tem que ser questionado. Você não pode ouvir a ele quando ele te conduz de uma doutrina paralela, te desviando da doutrina de Cristo. Você não pode aceitar isso. Então não há diferença do sistema religioso católico romano para o sistema religioso evangélico hoje. E há muito tempo eu vim ver isso agora. Porque eu vim me deixando iluminar pela palavra. Quando eu passei a examinar as Escrituras, me alimentar de Deus, buscar a Deus, não dentro de igreja, mas buscar o conhecimento de Deus aqui, eu aprendi. Eu conheci a verdade. Não sou mais menino, levado por vento de doutrina, sendo negócio de homem, manipulado pelos enganadores, com os seus enganos. Eu agora cresci, sou adulto na fé. E todo aquele que vem até mim, pode ser teólogo, pastor, doutor, bacharel, formado em qualquer universidade, ter qualquer curso de teologia, se não traz a doutrina de Cristo, é em vão, meu irmão. Tu não vai conseguir nada comigo. Tu não vai conseguir aplicar essa heresia na minha mente, no meu entendimento. Porque a minha defesa é me manter fiel à doutrina de Cristo, para que eu esteja firme e firmado em Deus. Não é ser fiel à doutrina de homem dentro de igreja. A doutrina de igreja nenhuma. Então você está entendendo? Se a gente pegar, meus irmãos, o que Jesus ensinou e o que ensina os muitos pastores, você vai ver que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Chega uma mulher para Jesus, veja o que Jesus vai orientar. Veja qual é a instrução de Jesus. Vejam qual é a direção de Jesus para o povo. Chega uma mulher para Jesus com uma dúvida. Ela tinha uma interrogação. Ela queria um esclarecimento. E ela chega para Jesus, e ela foi a pessoa certa, tá? E pergunta, Senhor, uns dizem que se deve adorar a Deus no monte. Vocês, Jesus era judeu. Ela diz, vocês que são judeus, diz que é no templo. Senhor, qual é o lugar verdadeiro? Eu quero aprender contigo, Jesus. Me ensina. Rapaz, se tu for perguntar aos pastores aonde tu deve adorar a Deus, eles vão dizer, sabe o quê? É aqui na minha igreja. Na igreja. Venha buscar a Deus aonde? Na igreja. Venha adorar a Deus aonde? Na igreja. Venha prestar seu culto a Deus aonde? Na igreja. Bem, isso ensina os pastores. Agora, o que ensina Jesus em relação a isso? A mulher veio com dúvida. Ela tinha uma dificuldade para compreender isso. Qual é o local de adoração? Os samaritanos dizem que é no monte. Os judeus dizem que é no templo. Tem muita gente, né? Nos montes e nos templos, buscando a Deus. Jesus vai dizer, mulher, nem no monte, está errado eles, nem no templo. Os judeus também estão errados. Porque Deus não é adorado a partir de um local geográfico, recinto, instituição. Deus, ele quer ser adorado pelos verdadeiros adoradores. É a esses que ele busca, que o adorem em espírito e em verdade. Agora, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? A adoração dentro de igreja é uma adoração exterior. Está entendendo? A adoração dentro das igrejas é uma adoração, muitas vezes, visível para o povo ver. É um momento de emoção.
é um momento onde o povo está ali, cada um mostrando que é mais adorador do que o outro. E um grita, outro chora, outro pula, outro diz, Deus, eu te amo. Deus não está preocupado com essa adoração desses adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas, irmão Wellington, se o senhor está ensinando, me explique isso aí. Esse é o seu dever. O senhor é um ensinador. Então, ensine isso aí para mim. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade?